tendo por base a convicção de que as crianças devem realizar atividades na base da experimentação e porque fazer, a ver e a ouvir é muito mais fácil aprender, e ainda pensando que a tudo isto se poderia associar a brincadeira, nasceu a necessidade de criar a Academia de Ciência, Arte e Património no Instituto Politécnico de Tomar. Após a primeira experiência, pensou-se em ir mais além e surgiram as visitas às escolas do primeiro ciclo do ensino básico, adiantou em entrevista à Ângelos TV Maria Cristina, diretora da Academia CAP. A academia começou em setembro de 2013 e surgiu numa altura em que o meu filho mais velho entrou para o ensino primário, que nós chamamos de ensino primário, mas o primeiro ciclo do ensino básico, e eu senti necessidade das crianças experimentarem, fazerem atividades com base na experimentação para concluírem. E então, na altura, com umas colegas minhas aqui do IPT, fizemos uma primeira experiência no Natal desse ano, em que recebemos uma experiência piloto com pessoas conhecidas, e a experiência correu tão bem, tão bem, tão bem, as crianças ficaram maravilhadas, andaram a fazer atividades, até podem, não sei se podem apontar aqui para as primeiras coisas que fizeram, que foi no laboratório de conservação e restauro, modelaram estes vulcões, portanto os vulcões foram feitos pelas crianças. Portanto, foi feito em barro pelas crianças, depois foi vidrado e foi a cozer para ficar com esta firmeza. Estes vulcões depois foram utilizados no laboratório de Química para simular erupções vulcânicas. Portanto, eles tiveram a oportunidade de construir os vulcões e depois simular experiências no laboratório de Química com professores aqui do Politécnico, que têm experiência nesta área, em que, enquanto as crianças estão a fazer estas experiências, estão a aprender porque é que isto acontece. E então a experiência foi fantástica. E nós, a partir daí, continuamos e desde aí temos feito edições nas férias do Natal, nas férias da Páscoa e nas férias de verão, isto durante o primeiro ano. Depois, no segundo ano, começámos a ver que cada vez havia mais crianças a inscreverem-se na academia. Claro que para andarem aqui nos laboratórios e para garantirmos a qualidade das atividades não podemos receber muitas crianças de cada vez e sentimos necessidade de ir mais longe. E então a necessidade de ir mais longe era ir às escolas. Fomos também, em 2014, a uma escola, a uma turma do terceiro ano de escolaridade, fazer atividades, neste caso, de eletricidade, em que as crianças estiveram a experimentar. Mais uma vez foi uma experiência extraordinária. As crianças não queriam ir para intervalo, chegaram à hora de almoço, não queriam ir almoçar. A professora ficou maravilhada, disse que nós tínhamos ajudado imenso, que até ia mudar a aula da tarde em função daquela experiência. E a partir daí, mais uma vez, nós achámos que não podíamos parar, portanto, isto tinha que ir mais longe. Continuámos a ir às escolas, mas claro que não podemos ir às escolas todas. E então, o que é que falta fazer? Dar formação aos professores. E neste momento, já no ano letivo passado, começou em 2015, foi criada uma ação de formação acreditada para os professores. E desde aí, já estamos no segundo ano consecutivo com essas ações de formação. Portanto, os professores vêm aqui ao IPT, recebem formação na área das ciências, e depois nós ainda vamos às escolas fazer o acompanhamento dos professores a realizar algumas atividades, mas a ideia é os professores ganharem cada vez mais autonomia para também eles cada vez mais fazerem este tipo de atividades com as suas crianças, que são fundamentais, porque de facto as atividades científicas e tecnológicas são cada vez mais exigentes e que todos nós sabemos que a nível das profissões do futuro há cada vez mais necessidade de profissionais nesta área, e as crianças devem ser motivadas nesta altura, na altura em que elas estão despertas para compreender o mundo à sua volta. É nesta altura que elas querem questionar tudo, querem perceber porque é que as coisas funcionam, e é importante nós intervirmos nesta altura. Por isso é que eu acho que é um projeto muito importante, e é muito importante intervirmos junto dos professores, que são os que estão diariamente com os seus alunos, para conseguirmos chegar o mais longe possível a mais crianças. E portanto, claro, continuamos com as férias escolares, porque as crianças continuam a adorar cá estar, e nós também gostamos muito de as ter, porque é maravilhoso, é muito gratificante ver o feedback delas, mas principalmente a maior intervenção para chegar a mais crianças é esta através dos professores, porque cada turma tem 20 e tal alunos, não é? E quanto mais professores nós conseguirmos formar, mais crianças nós conseguimos dar este tipo de conhecimento. Na sala de aula, as crianças do primeiro ciclo do ensino básico ouvem a teoria e depois na Academia CAP conseguem colocar em prática o que aprenderam, e porque estão em ambiente de laboratório, muitos até se atrevem a pensar numa profissão de futuro.
Exatamente, isso foi muito engraçado, porque na primeira edição, em 2013, já vamos no quarto ano consecutivo de atividades, alguns meninos foram fazer atividades de robótica para o Departamento de Engenharia Eletrotécnica, por exemplo, e o menino disse logo assim: eu quero ser engenheiro eletrotécnico. Outros andaram a fazer, depois eu posso mostrar a seguir, livrinhos coloridos com papel marmoreado. Depois aprenderam a fazer os livrinhos, a cozer, a forrar os livrinhos com o papel marmoreado também. Eu quero ir para artes gráficas. E eu acho que isto é muito importante. Pelo menos na minha altura, eu não tive esta oportunidade de ter contacto com um politécnico, que nós temos pessoas da área da fotografia, da comunicação social, eletrotécnica, informática, património, portanto temos turismo. Portanto, é um politécnico que tem muitas áreas diversificadas. Portanto, isto é um projeto multidisciplinar. E as crianças têm a oportunidade de ver um bocadinho de cada nos vários laboratórios. E, portanto, claro que no futuro isto poderá ajudar a decidir o que é que elas gostam mais, o que é que poderão vir a fazer. E eu acho que é muito importante, nesta altura, já verem os vários cenários possíveis e ficam mais informadas para depois escolherem também. Para que a semana seja uma animação, são preparadas várias atividades, sempre a pensar que, como os mais pequenos estão de férias, também precisam de brincar, explica Maria Cristina. Mas aqui nestas férias escolares em particular tem a parte das artes, tem a parte da fotografia, tem a parte, por exemplo, fazem t-shirts, fazem o barro, como já viram, fazem mosaicos, pintam azulejos, portanto temos a parte do património e a parte também das artes, acaba por ser mais diversificado. E depois também é importante não esquecer que as crianças estão de férias e, portanto, se estão de férias também têm que se divertir. Também temos, este ano fizemos também atividades relacionadas com jogos tradicionais, fazemos vários pad papers, mas pad papers onde eles aprendem também. Por exemplo, o que tiveram a fazer ontem foi um jogo de realidade aumentada, em que através do telemóvel ou através do tablet andavam pelo exterior, apanhavam o Sol, depois apanhavam o Mercúrio, etc., os vários planetas, tinham que responder a questões relacionadas com os vários planetas. À medida que iam acertando, tinham uma determinada pontuação e andaram-se a divertir e ao mesmo tempo estavam a aprender sobre o nosso sistema solar. Portanto, cultivamos muito também as atividades exteriores, principalmente agora no verão, em que o tempo está ótimo e depois os pais muitas vezes queixam, e com razão, que eles passam muito tempo em casa e com as novas tecnologias, e esta foi uma forma de, através das tecnologias, eles estarem em grupo, porque eles também trabalham em grupo e o pad paper é feito em grupo, portanto estamos a treinar também a sociabilização das crianças, que é importante, e não estarem individualmente ali fixados nos tablets. E os jogos tradicionais, não há tecnologia, portanto também é importante eles aprenderem a brincar e a estarem, e divertiram-se imenso, portanto foi fantástico ver que eles conseguem estar sem as tecnologias a divertir-se bastante. E fomos ainda a uma quinta pedagógica também, onde tiveram a interagir com animais, andaram a cavalo, viram como é que é feita a higiene dos animais, deram a comer aos cabritinhos, havia gatinhos pequeninos, portanto tentamos que as crianças tenham contacto com várias coisas. É muito importante estarem nos laboratórios, é muito importante aprender, mas também é importante conviverem umas com as outras, e a aprendizagem é toda feita de uma forma lúdica. Para o bom funcionamento desta academia, os professores do Politécnico de Tomar colaboram nas atividades, até porque pretende-se que as crianças percebam o que está a ser feito e o porquê de ser feito assim. Exemplo disso foi uma das atividades realizadas em que os mais pequenos vestiram o papel de padeiros e perceberam muitas coisas sobre a forma de fazer pão. Uma atividade que contou com a colaboração de Dina Mateus, professora de Biotecnologia no IPT, e de Isabel Silva, engenheira química industrial. Aliás, Isabel Silva, que é responsável pelos laboratórios do Instituto, acompanha desde sempre e desde a primeira edição desta Academia CAP estes mais pequenos, e em conversa com a Ângelos TV, admitiram as duas professoras que a preparação das atividades é exigente, porque as crianças não gostam mesmo nada de participar em atividades repetidas. As cozinhas que nós temos nas nossas casas são um laboratório de química. Quando nós confeccionamos os alimentos, eles estão a ser confeccionados porque estão a sofrer transformações físicas, químicas e biológicas. O caso de hoje, que foi a confecção do pão, os meninos aprenderam que, por exemplo, existe uma levedura que é a nossa amiga, a Saccharomyces cerevisiae, e que é responsável pelo facto do pão ter aquele aspecto fofinho que nós conhecemos. E, portanto, os meninos fizeram pão
tiveram também a oportunidade de verificar que quando se amassa o pão, a massa começa a ganhar elasticidade, porque tem uma proteína, o trigo tem uma proteína que lhe confere essa elasticidade. E quando nós amassamos, estamos a desenrolar essa proteína. E isso é muito importante que o pão tenha elasticidade, que a massa do pão tenha elasticidade, para, durante a fermentação, reter os gases que a levedura liberta. E então o pão, nós dizemos que está a fermentar, está a levedar, está a crescer. De certa forma, isso também permite-lhes que eles percebam como é que se produz aquilo que têm todos os dias, por exemplo, ao pequeno almoço. Permite-lhes ver como é que os alimentos que nós comemos são confeccionados, que não nascem na prateleira do supermercado por geração espontânea, e além disso o papel que a ciência tem na confecção dos alimentos e nas nossas atividades diárias. No fundo, professora, com esta academia e com a participação que vai tendo e na sua área da biotecnologia, vai explicando às crianças que tudo é a ciência, tudo tem... Sim, a ciência, a física e a química está em todas as nossas atividades do dia-a-dia. Toda a matéria que nós conhecemos é química, é física, é feita de átomos e de moléculas. Também nesta academia colabora a engenheira Isabel e até porque é uma colaboração permanente, porque tem a responsabilidade dos laboratórios e, portanto, vai sempre acompanhando desde da primeira academia, não é? Sim, desde o início que acompanho e como a doutora Dina disse, é assim, tentamos realmente fazer passar umas ideias de química nas coisas básicas, desde fazer pega-monstros, de diferença de densidade, daquele do vulcão. Pronto. O que é que tem sentido? Já são muitos anos que acompanha e, portanto, de ano para ano, tem sentido mais entusiasmo dos meninos? Como é que vê a participação deles? É assim, nós o que vemos é assim, temos que variar os trabalhos, porque já aconteceu repetir e eles depois dizem, já fizemos isto, temos de tentar variar, por isso é que hoje decidimos fazer uma coisa diferente, porque está sempre a fazer pega-monstros, está sempre a fazer vulcões, está sempre a fazer as densidades, as diferentes densidades com os óleos, e eles acabam por se cansar e dá sempre a mesma coisa. Temos que variar. Até porque também alguns deles são repetentes e por isso é que já conhecem. Sim. Normalmente alguns vêm todos os anos e temos que, todos os anos mais que uma vez. Sim, nós fazemos sempre atividades diferentes. Temos preciso inovar. Temos que variar. Mas os meninos gostam muito e aderem muito. Eles são muito colaborativos e têm muitas ideias. Estão sempre a colocar questões, a dizer isto é assim, eu já vi, a minha mãe já fez. E aprendem muito e gostam de aprender desta forma mais descontraída e mais experimental do que numa sala de aula teórica só. Eles assim veem as coisas acontecer. Hoje, além de fazermos o pão, nós também fomos à sala de microscopia ver as bactérias, as leveduras ao microscópio. Eles aprendem, e eles focam, eles têm muita apetência física. Hoje em dia as novas tecnologias desenvolvem-nos muita percepção fina. Eles conseguiram focar nos microscópios, conseguiram mexer as preparações, correu muito bem, apesar de serem pequeninos. De certa forma, eles começam a ficar despertos para estas questões, não é? Sim, ficam despertos para a ciência e encaram a ciência de uma forma mais abrangente, mais natural e mais descontraída, sem ser o bicho-papão da química e da matemática. Maria Cristina confessa à Ângelos TV que o fascinante deste tipo de experiência é o facto de as crianças ficarem ávidas de transmitir aos pais o que aprenderam. E mais, e se calhar até vão ensinar aos pais, que eu acho que é isso que é fascinante. As crianças acabam por ensinar aos pais aquilo que aprenderam, porque naturalmente nós sabemos que os fermentos são responsáveis pelo crescimento, é mais ou menos do senso comum. Mas há outras coisas que se calhar até não são do senso comum, nomeadamente quando nós vamos às escolas falamos sobre o som, sobre a eletricidade, a questão do ruído, eles aprendem a medir o ruído. Nós depois dizemos, agora vão para casa, vão ver qual é o ruído do vosso frigorífico, qual é o ruído da vossa máquina de lavar. E estão a ensinar que se medem decibéis, não é? Que já é uma medida que não se aprende a nível do ensino básico, mas aquilo já fica no ouvido e depois mais tarde, quando eles aprenderem sobre estas áreas, já estão em vantagem porque aquilo já lhes é familiar, portanto tem a ver com a aprendizagem significativa, em que eles aprendem em função das experiências que já tiveram antes. Nesta semana da Academia CAP participaram 17 crianças.
Umas são repetentes e outras estreantes. E porque a semana é delas, a Ângelos TV colocou-se no meio dos mais pequenos e decidimos perceber como vivem esta experiência. Também quisemos saber o que mais os fascinou. E já agora, se pensam no que já querem ser quando forem grandes. Ora, para uma conversa descontraída, um cenário e postura descontraída. E nada melhor do que começar por conhecer os protagonistas desta conversa. Então comigo eu tenho, e vou ver se não me esqueço o nome de ninguém, mas tenho comigo a Matilde, também o Afonso, depois tenho a Madalena e a Inês. Ora, as mulheres aqui estão em maioria, por isso eu vou começar pelo Afonso para que ele não fique muito triste. Afonso, é a primeira vez que tu vens a esta academia ou já vieste noutros anos? Já vi noutros anos, é a terceira vez. É a terceira vez. Então explica lá. A primeira vez vieste para conhecer o que era isto e depois gostaste tanto que não quiseste sair mais daqui? Sim. Então conta-me, o que é que vocês fazem nesta academia? Fazemos experiências, atividades acompanhadas pelos professores em laboratórios e passamos sempre uma semana, 3 dias, nas férias sempre a fazer atividades. E eu ouvi dizer que vocês aprendem imensas coisas, mas de uma forma muito divertida. Queres-me contar o que é que tu já aprendeste nesta academia? Já aprendi a fazer pão, que foi hoje. Aprendi a fazer iogurtes. Também já aprendemos segurança na internet. Origamis. Então diz-me uma coisa, Afonso. Iogurtes, pão. Está o lanche feito? Já consegues fazer um lanche sozinho lá em casa? Sim, acho que sim. É? Boa. Então vamos combinar que o próximo lanche lá em casa tu vais fazer para explicares ao pai e à mãe como é que aprendeste aqui a fazer pão e iogurte. Também pode ser. Muito bem. Ora, depois ao lado do Afonso nós temos a lindona da Matilde. Matilde, como é que tu tens estado aqui a participar nesta academia? Conta-me, o que é que já fizeste que mais gostaste? Uma casa de pássaros, mas foi na primeira vez. Esta semana foi tudo. Fizeram tanta coisa que tu gostaste de tudo, é isso? Não há assim nada de especial que tu tenhas gostado mais? Eu já não me lembro de muita coisa. Pois vocês fazem muitas coisas ao longo do dia, não é, Matilde? Sim. Olha, e como fazem sempre também assim num ar de brincadeira, isso é que é divertido, não é? Sim. Muito bem, então vamos tentar perceber o que é que a Madalena se lembra. Oh Madalena, esta é a tua primeira vez nesta academia? Sim. Então conta-me tudo. Gostaste? Está mesmo a terminar, não é? Tu gostaste ou não? Adorei. Queres voltar? Sim. Então conta-me, o que é que tu mais gostaste desta semana toda? Eu vou gostar muito de fazer gelado e da discoteca que é amanhã, porque é o último dia. Ah, então aprenderam a fazer gelados. Vamos aprender amanhã. Ah, é que eu já ia te pedir para tu me explicares como é que se faz os gelados, mas assim tenho que esperar. Tu depois telefonas-me a contar. Sim. Fantástico. Então diz-me uma coisa. Hoje aprenderam a fazer pão, não foi? Sim. O que é que tu aprendeste sobre o pão? Que no fermento há umas bactérias que são boas, que fazem o pão crescer, que sem fermento a massa não cresce, e nós fizemos pão de milho e de trigo. O de milho não cresceu porque não tinha fermento, e o de trigo cresceu porque tinha. Então já sabes explicar lá em casa, quando vires assim um pão mais pequenino na mesa, assim mais achatadito, já vais saber explicar isso ao pai e à mãe, não é? Sim. Muito bem. Então agora vamos perceber aqui a Inês. A Inês, é a primeira vez que tu vens ou não, Inês? É a primeira vez. Então e conta-me lá, o que é que tu estás a achar disto? Está a ser divertido ou estou na escola e isto está a ser uma seca? Está a ser divertido. O que é que tu mais gostaste nesta semana? De ir ao cinema, que foi ali numa sala, e vou gostar de fazer gelados e da discoteca.
Isso é o que ainda vão fazer, não é? Já percebi que está tudo deserto para dançar, mas das atividades que vocês já realizaram ao longo destes dias desta semana, não é? Começaram já no dia 26, na segunda-feira, como é que houve alguma atividade que se destacou, que tu mais gostaste? Foi o cinema. Foi o cinema, porquê? Porque era um filme que eu andava a pedir há muito tempo aos meus pais. Eles nunca me deixaram, aproveitei e vi aqui. Ai, que filme foi esse? Conta tudo. Foi o filme chamado O Cantar. Porquê é que tu querias ver o Cantar? Porque são animais a cantar e há numa vez que uma porca está a cantar no supermercado. E tu achaste piada a isso? Sim, Olha, e tu gostas muito então de cinema e de ver filmes, já percebi. sim. E diz-me uma coisa, em relação a estas atividades, tu achas que ela te pode ajudar assim a perceber ou a imaginares aquilo que tu vais querer ser no futuro? Sim. E o que é que tu achas que podes querer ser no futuro depois daquilo que viveste aqui esta semana? Ainda não sei, porque já fizemos tanta coisa que eu ainda não sei. Já ficaste confusa com tanta coisa. Sim. E tu, Madalena, achas que já consegues assim perceber mais ou menos o que é que eu quero ser quando for grande? Mais ou menos. Então conta-nos. Eu tenho muitas coisas. Eu primeiro quero ser padeira. Também quero ser cientista. E também quero fazer com que os robôs Queres entrar no mundo da robótica, é isso? sim, Fantástico. Olha, padeira podes ser todos os dias em casa, mesmo que não venhas a ter essa profissão, podes fazer o pão lá para o pequeno almoço, não é? sim, Já sabes fazer? já. Boa. E tu, Afonso, conta-me tudo. O que é que tu queres ser quando fores grande? Gostava de ser cirurgião. Cirurgião? Cirurgião de que área? Explica-me. Coração? Alguma especialidade ou só assim, cirurgião no geral? Não sei porque ainda não sei o que se faz em nenhuma dessas áreas. Muito bem, mas porquê cirurgião? É assim uma coisa complicada. Tu gostas de estudar? Sim. É? E diz-me uma coisa, cirurgião é assim uma profissão complicada para um menino da tua idade pensar já em cirurgião. Porquê cirurgião? Porque a minha tia também é enfermeira e acho interessante as coisas que ela diz que se passam no hospital. Muito bem. E tu achas que esta experiência que tu tens tido nesta academia te ajuda a perceber um bocadinho melhor daquilo que são as oportunidades de futuro em termos das profissões? Sim, por causa que usamos químicos, pipetas, faz-nos perceber melhor essa realidade. E tu gostas desses mistérios da investigação, é isso? É. Muito bem. E tu, Matilde, conta-me lá. Fizeste tanta coisa que há pouco nem conseguias dizer uma, assim que tivesses gostado mais. E tu já sabes o que é que queres ser quando fores grande? Não, mas agora já me lembrei do que é que eu O gostava. que é que mais gostaste? Conta lá. Foi de andar de cavalo e de uma coisa da realidade aumentada. Ah, de um jogo que vocês fizeram de realidade aumentada, não foi? E porquê que gostaste desse jogo? Conta-me. Porque eu gosto muito dos planetas e depois aquilo tinha a ver com os planetas e com os jogos. E ainda por cima nós ficámos em primeiro lugar. Ah, e ainda por cima, além de ficares em primeiro lugar, ainda aprendeste várias coisas sobre o nosso sistema solar, não foi? Sim, Portanto, brincaste, divertiste e aprendeste. sim, Tu achas que isso é o melhor desta academia? sim. Ok, então cá estamos nós, com os meninos já percebemos que eles gostaram desta semana, fizeram tanta coisa que se sentem às vezes um pouco ainda confusos do que é que foi que mais gostaram, mas ainda assim conseguem ir dando uma ou outra atividade que lhes foi sobressaindo. O Afonso gosta mesmo de investigação, quem sabe se ao meu lado não está um futuro cirurgião. Foi a Ângelos TV a conhecer esta Academia de Ciência e de Arte
aqui no Instituto Politécnico de Tomar, uma academia que acontece sempre nas férias, agora nas férias de verão, depois também na Páscoa e ainda nas férias do Natal. Ângelos TV a acompanhar esta criançada.